Ele caminhava devagar entre os andaimes, como quem conhece cada fresta do canteiro de obras. Usava sempre as mesmas botas gastas, levava uma garrafa térmica velha e uma caixa de ferramentas amarela com a alça presa por fita adesiva. Seu nome era Alfredo, um homem de cabelos grisalhos e passos calmos, que passava despercebido entre os mais jovens. Era visto como ultrapassado, alvo de chacotas e olhares impacientes. Chegava antes de o sol nascer. Sentava no mesmo canto, comia o mesmo pão com margarina e olhava em silêncio para a construção, como se estivesse lendo uma história que só ele compreendia. Ninguém sabia muito sobre sua vida, apenas que era o primeiro a entrar e o último a sair. Nunca faltava, nunca se queixava, nem mesmo quando a escada rangia sob seus pés ou quando a massa parecia pesada demais para alguém da sua idade, que especulavam ser entre 70 e 80 anos. Alfredo não rebatia provocações. Ria com os olhos e respondia com acenos. Para os mais novos, ele era motivo de piada. "Olha aí o fóssil da construção civil", zombava Ramon, um ajudante conhecido mais pelo celular nas mãos do que pelo cimento na pá. "Se ele terminar esse muro até o fim do mês, eu viro engenheiro", ria outro. Mas havia um jovem ali, recém-chegado, que começou a notar algo diferente. Caio, um ajudante novato, via em Alfredo uma precisão que beirava o artístico. As linhas estavam sempre retas, o nível jamais mentia, e cada bloco era sentado com a calma de quem tem um propósito maior. "Esse senhor constrói como quem conversa com as paredes", murmurou certo dia fascinado. No entanto, bastava uma palavra de admiração para os deboches redobrarem. "Vai puxar saco do vovô agora, novato? Daqui a pouco tá pedindo bênção, antes de pegar a colher", gritava Ramon. Caio não respondia, mas a indignação crescia dentro dele. Ele via o que ninguém mais parecia ver. Um homem que escondia grandeza debaixo do silêncio. Alfredo seguia em seu canto, indiferente. Trabalhava como se estivesse sozinho, como se aquele espaço entre blocos e argamassa fosse um refúgio. E foi ali, naquele pedaço esquecido da obra, que Caio começou a entender que o velho não estava ali apenas por sobrevivência. Ele construía como se deixasse parte de si em cada parede. Certa manhã, ao tentar levantar uma viga de concreto, Alfredo pediu ajuda. O pedido saiu baixo, quase sussurrado. Nenhum dos colegas reagiu. Uns fingiram não ouvir, outros simplesmente viraram de costas. Apenas Caio deu um passo à frente. Juntos, ergueram a viga com esforço e precisão. E no fim, Alfredo olhou nos olhos do jovem e disse com serenidade: "Respeito, meu filho, não se exige, se constrói no silêncio." Aquela frase ficou presa na mente de Caio por dias, enquanto os outros riam de vídeos escondidos, gravados, de Alfredo limpando os pés ou tropeçando. Ele se questionava como alguém podia carregar tanta dignidade sem nunca levantar a voz. A obra seguia seu curso. Entre marteladas apressadas, gritos de comando e o som constante da betoneira girando, Alfredo continuava seu trabalho como se estivesse alheio a tudo. Em uma semana particularmente quente, torceu discretamente o tornozelo ao subir num andaime. Mancava levemente, mas não reclamava, tampouco aceitava ajuda. Continuava como sempre, calado, atento e preciso. "Olha o nosso zumbi da construção vindo aí", gritou Ramon, arrancando gargalhadas dos outros. Até operários que raramente falavam com Alfredo se juntaram à zombaria, apenas para não parecerem deslocados. Alfredo ouviu tudo. Parou por um segundo, respirou fundo e seguiu, arrastando a perna como quem carrega mais do que o próprio corpo. Caio, cada vez mais revoltado, puxou Ramon de lado. "Você se sente melhor por rir de quem só quer fazer o trabalho em paz." Ramon soltou uma risada irônica. "Vai abrir uma ONG agora? Proteção ao pedreiro idoso anônimo? Me poupe, novato." Caio ameaçou reagir, mas foi contido por um simples olhar de Alfredo. Um sinal calmo com a cabeça, como quem diz: "Não vale a pena." Naquele fim de tarde, Caio esperou Alfredo para acompanhá-lo até o ponto de ônibus. Caminharam em silêncio por alguns metros até que o jovem perguntou: "O senhor já passou por coisa pior que essa, né?" Alfredo olhou para o chão, pensou por alguns segundos e respondeu com a voz firme, mas serena:
Já fui mestre de obra em 3 grandes empreiteiras. Coordenei equipes, assinei projetos, dei curso técnico, mas deixei tudo quando minha filha ficou doente. Troquei os capacetes por remédios, as plantas por noites em claro. E quando ela partiu, nunca mais voltei a ser importante para ninguém. Mas continuei sendo pai. E isso vale mais do que qualquer cargo. Caio sentiu um aperto no peito. Ali, naquele silêncio de fim de expediente, compreendeu que Alfredo não era apenas um operário. Era um homem que havia feito escolhas difíceis. E cada tijolo que ele assentava agora era mais do que trabalho. Era memória, era resistência, era amor. O último dia da obra chegou sem cerimônia. Alfredo, como sempre, foi o primeiro a chegar. Mas dessa vez havia algo diferente em seu jeito. Não era cansaço. Era uma calma profunda, como quem sabe que está se despedindo não só de uma construção, mas de um ciclo inteiro. Caminhou pelo canteiro observando cada detalhe, como se guardasse tudo na memória. Corrigiu pequenos erros, limpou seu espaço de trabalho, organizou ferramentas. Enquanto os colegas faziam piadas sobre quem receberia o bônus surpresa da empresa, Alfredo manteve-se em silêncio. "Vai pro Ramon, certeza. O cara é rápido", disse um. "Eu aposto no Tonho, amigo do chefe", comentou outro. Alfredo não respondeu. Apenas ajeitou a garrafa de café ao lado e continuou com seu pão embrulhado num guardanapo. Às 11 da manhã, todos foram chamados ao pátio. Uma mesa simples com salgadinhos, refrigerante e um microfone anunciava a despedida. Um carro preto estacionou próximo. Dele, desceu o diretor da construtora, acompanhado por uma mulher com um envelope nas mãos. O burburinho foi imediato. "Alguém vai ganhar hoje?", cochicharam. O diretor pegou o microfone e começou. "Essa obra não é só concreto, é feita de gente. E hoje queremos homenagear quem construiu mais do que paredes." Todos olharam ao redor, tentando adivinhar o nome. Ramon ajeitou o boné. Tonho endireitou a postura, mas ninguém esperava quando ele disse: "O reconhecimento especial desta obra vai para o senhor Alfredo." Silêncio absoluto. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Alguns riram achando que era brincadeira, mas o diretor repetiu: "Sim, o senhor Alfredo." Todos os olhares se voltaram para Alfredo. O homem que antes era invisível, agora estava de pé no centro do pátio, firme como sempre, mas com os olhos marejados. O diretor se aproximou e entregou um envelope. Dentro dele havia uma carta assinada pela diretoria, um bônus em dinheiro e, acima de tudo, uma proposta de contrato vitalício como consultor técnico da empresa, para orientar e formar os novos operários. O diretor explicou: "O senhor Alfredo foi indicado por um antigo colega de uma obra feita há mais de 15 anos. Desde então, monitoramos discretamente sua atuação e hoje temos certeza, não é apenas um pedreiro, é uma referência viva de ética, técnica e dignidade." Alguns colegas começaram a aplaudir. Outros, visivelmente envergonhados, não sabiam onde colocar as mãos. Ramon olhava fixo para o chão. Caio sorria discretamente, como quem sabia desde o início. Alfredo respirou fundo, pegou o microfone com delicadeza e disse: "Passei a vida inteira acreditando que o barulho não levanta a parede. Quem levanta é o esforço silencioso, o respeito ao que se constrói e a consciência tranquila. Durante esses meses ouvi tudo, cada risada, cada apelido, mas escolhi continuar. Não por fraqueza, por escolha, porque o silêncio não é a ausência de voz, é a presença da convicção." Fez uma breve pausa. Alguns homens tinham os olhos marejados. Respeito não se exige, se constrói, como se constrói uma fundação, forte, não com gritos, mas com ações, não com pressa, mas com propósito. E humildade, meus amigos, não é fraqueza, é a liga que sustenta tudo o que vale a pena. Ao devolver o microfone, Alfredo encerrou com simplicidade: "Obrigado por me ouvirem, mesmo que tenha sido só agora." O clima mudou completamente. A cerimônia terminou, mas ninguém voltou ao trabalho como antes. Havia uma sensação coletiva de desconforto e reflexão. A presença silenciosa de Alfredo agora gritava dentro de cada um ali. Ramon foi o primeiro a se aproximar. Com a cabeça baixa, disse: "Seu Alfredo, me desculpa. Eu não fazia ideia."
O velho colocou a mão no ombro dele e respondeu com gentileza: saber não é o mais importante. O que vale é o que a gente faz depois que entende. Rato veio em seguida, ainda sem conseguir falar. Tentou estender a mão, mas recuou. Alfredo apenas sorriu e disse: tá tudo certo. Respeito nasce no coração. Naquela tarde, o trabalho seguiu mais devagar, mas com mais cuidado. Era como se cada um quisesse refazer os próprios gestos, como se buscassem, nos retoques finais, uma forma de reconstruir a si mesmos. Antes de ir embora, Alfredo guardou suas ferramentas com a calma de sempre. Caio, já emocionado, se aproximou. E o senhor vai aceitar o cargo? Alfredo sorriu. Talvez, mas por enquanto só quero tirar a bota, descansar as pernas. O espírito já está tranquilo. Antes de atravessar o portão, ele deu uma última olhada para a obra. Passou a mão no batente recém-pintado, como quem se despede de um velho amigo. A parede acaba, mas o que a gente deixa nas pessoas não. E então foi embora. Com sua caixa de ferramentas numa mão e na outra, o legado invisível que deixara entre concreto, silêncio e dignidade. O sol já se punha, tingindo a construção com tons dourados, como se a própria luz quisesse marcar aquela despedida. Atrás dele ficaram uma casa, um vazio e uma lição que ninguém jamais esqueceria, porque há quem construa com cimento e há quem construa com o exemplo.